Olá, boa tarde, alunos da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Química e o assunto da aula de hoje é representação das substâncias químicas, uso de símbolos e fórmulas. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar são as transformações químicas, né? Representar as transformações químicas usando equações químicas balanceadas. E os combinados, façam as devidas anotações, participe aí no chat com as interações, resolvendo os exercícios, anote no seu caderno e tenha o caderno do aluno, volume 3 em mãos, tá? Que a gente vai usar aí os exercícios desse caderno, né, professora Simone? Isso Então, mesmo. bem-vinda para mais uma aula de Química, né, com a professora Simone. Obrigada, Dani. Boa tarde, estudantes, tudo bem com vocês? Então, vamos recordar um pouquinho a nossa aula passada. O que nós falamos da aula passada, lembra? Que nós vimos a representação de Dalton, como ele representou os modelos. Se vocês olharem aqui na tela, aqui nós temos a representação que o Dalton colocou, né, para os átomos, e também no caso da água, né, que nós discutimos bastante na aula passada. E aí depois veio o sueco, né, Berzelius, que propôs que a representação química seria como? Usando a letra maiúscula do nome do elemento químico, no caso, o nome do elemento químico na sua origem latim, né? No caso, o nitrogênio N, o hidrogênio H, o sódio, como o nome dele era nátrium, não sódio, né, em português, e usamos a simbologia N e o A minúsculo para diferenciar do nitrogênio. Lembra disso da aula passada? Então, dando sequência nisso, né? Aí nós temos a simbologia segundo Dalton e o que os outros cientistas verificaram, né? O hidrogênio nós usamos H, o oxigênio O. Só que na natureza, lembrando que o elemento químico não está sozinho, né? Ele está sempre conjugado com outro elemento para chegar numa estabilidade. Então, o hidrogênio ele está como? Na sua forma gasosa, com 2 átomos de hidrogênio. Então, ele vai aparecer como H2. O oxigênio, ele vai estar na forma gasosa também, com 2 átomos, no caso ali, vocês verem, né, na simbologia, O2, eu tenho gás hidrogênio. E a água, eu tenho o quê? Não apenas um átomo de hidrogênio e oxigênio, como foi proposto por Dalton. E sim, eu tenho um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Ali está a simbologia para vocês, né? Dando continuidade nisso, aí, baseado nessa simbologia, né, que os cientistas fizeram estudar, eles montaram a tabela periódica. Então, se vocês visualizarem a tabela periódica, só chamando a atenção de vocês, a partir dessa aula, vamos usar muito a tabela periódica. Se vocês tiverem em mão, fica mais fácil, porque a imagem é muito boa para vocês visualizarem. Então, a gente vai estar utilizando alguns dados da tabela. Então, eu peço para vocês, a partir dessa aula e da próxima, né, em diante, vocês terem a tabela periódica em mão, tá ok? Então, nós vimos também na aula passada como fazer a leitura da tabela periódica, lembra disso? Da simbologia, onde se localizar o número atômico, a massa atômica. Sempre eu vou me orientar baseada em quem? Na legenda da tabela. Então, quando eu pegar uma tabela periódica, tem que localizar o quê? Aonde está a legenda. No meu caso aí, está o Li, que é do lítio, né? Que nós fizemos o estudo da aula passada. Vocês recordam disso? Então, nós vamos fazer agora o quê? Representar os compostos. Como é construído os compostos a partir desses elementos químicos. Perfeito? E para isso, nós vamos utilizar o quê? O simulador. Né? Eu vou abrir para vocês aqui o simulador. Né? Vocês têm o simulador, vamos espelhar para vocês. Pronto. Então, para eu construir uma molécula... para eu construir uma molécula, eu tenho que utilizar os elementos químicos. Por exemplo, vamos construir uma molécula de água. Ele te dá aqui, ó, várias moléculas e me deu aqui no meu simulador. Para eu construir a molécula de água, que nós já vimos, eu vou usar o quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Só que a disposição desses átomos, eu peguei um de hidrogênio, ele tem uma disposição exata. Se eu colocar 2 Hs um ao lado do outro, ele já me dá aqui que não é a molécula de água. Ele vai dar quem? O gás hidrogênio. Eu não consigo ligar o oxigênio aqui, ó. Ele acaba dando uma pequena repulsão. Então, para eu construir uma molécula, eu vou utilizar aqui, ó, o oxigênio, o hidrogênio e o outro hidrogênio. Eu montei a molécula de água. Vamos visualizar essa molécula em 3D? Vamos carregar. Então, aqui está a molécula de água. Se vocês visualizarem, eu coloquei aqui, ó, o oxigênio,
o hidrogênio e o hidrogênio, um ao lado do outro. Só que quando eu vou visualizar a molécula em 3D, o que eu vejo? Não exatamente os hidrogênios um ao lado do outro, né? Como fosse uma reta. Isso vamos ver mais para frente como que é essa disposição desses átomos, tudo bem? Vamos construir uma outra molécula? Vamos pegar aqui um outro kit. Né? Muito legal esse simulador, vocês trabalharem em casa, vocês visualizar bem como que é feita cada molécula. Então, aqui eu tenho... eu vou acessar, viu, Simone? É muito interessante. Vou acessar para montar umas moléculas lá em casa. Sim, é legal e é fácil de visualizar, porque a gente faz Já na tô lousa, anotando aqui. o aluno não consegue visualizar muito bem, né? A gente não pôr no plano. E aqui a gente consegue trabalhar bem no 3D e eles conseguem visualizar legal, né? Então, eles podem brincar também de como construir uma molécula, né? Vamos visualizar aqui, ó. Agora eu vou construir quem? Ó, um CO2, né? No caso aqui, eu vou construir o dióxido de carbono. Então, eu tenho um carbono, eu tenho um oxigênio, aí ele me dá um monóxido de carbono. O nome já fala, ó. Vamos atentando aos nomes com a simbologia. Nós vamos ver isso com mais calma para frente. Mas sempre é bom a gente já estar memorizando, ó. Eu tenho um carbono e um oxigênio. Mono de um, óxido de oxigênio e carbono. Se eu colocar um outro oxigênio, eu vou ter o quê? Um dióxido de carbono. De 2, óxido de carbono. Perfeito? E eu consigo construir uma outra molécula aqui. Se eu pôr um nitrogênio aqui, um outro nitrogênio, eu vou ter quem? O gás nitrogênio. Tá ok? Vamos fazer uma molécula um pouquinho maior? Vamos pegar aqui, ó. Só para a gente brincar um pouquinho. Se eu pegar um carbono, vou ligar um outro carbono e ligar um outro carbono. Eu não sei que molécula é essa, não tenho o nome. Então, vamos colocar mais alguma coisa aqui. Se eu pôr um oxigênio aqui, aí eu coloco um hidrogênio, um outro hidrogênio. Tá vendo? Aparece nome diferente. Aí já não aparece. Se eu colocar um hidrogênio aqui, já tenho, ó. Vocês estão vendo, pessoal? E quantas ligações cada átomo faz? Aí eu tenho que visualizar também na molécula, né? Cada elemento químico faz número X de ligações, né? Completando aqui, eu tenho um propanol. Isso aqui é um álcool. Tudo bem? Depois a gente vai voltar aqui ainda. Voltando aqui na nossa tela, no nosso PPT, vamos lá? Aí vamos analisar cada uma dessas composições que eu fiz. Então, se eu tenho lá Fe, o que é Fe? O Fe representa o elemento químico ferro, que também vai representar quem? A substância ferro, porque lembra que o ferro é um metal, então, se eu tenho vários átomos de ferro ligados, eu tenho uma substância metálica. E o Fe representa também uma partícula de ferro formada por átomos que compõem o elemento químico ferro. O O2, que é o gás oxigênio, ele representa a substância oxigênio, que no caso é uma partícula de gás oxigênio que é formada por 2 átomos do elemento oxigênio. O de baixo, Ca, entre parênteses, OH2. O que significa essa representação aqui? Essa representação é uma substância que tem o nome de hidróxido de cálcio, que é conhecida como cal extinta também. O que ela representa? Uma partícula de hidróxido de cálcio, ela é formada por um átomo do elemento cálcio, 2 átomos do elemento oxigênio e 2 átomos do elemento hidrogênio. Tudo bem? Esse parênteses, olha aqui para mim, por favor. Deixa eu colocar aqui. Né? Vamos usar esse aqui, ó. Tem o Ca, entre parênteses, OH2. É como fosse na matemática. Foca aqui, por favor. Eu não tenho parênteses aqui? Eu não tenho 2 aqui fora? O 2, ele tá abrangendo quem? Todos que estão entre parênteses. O cálcio, ele não tem nada aqui. Eu posso falar que ele tem o número 1. Então, como eu coloquei para vocês escrito lá, eu tenho um cálcio. Vamos usar a nomenclatura da matemática. Vamos fazer a distributiva. Ó, eu tenho 1 e 1, certo? Tudo bem? Eu tenho um oxigênio, focando aqui, por favor, só para eles visualizar. Um oxigênio, um hidrogênio. Então, para a distributiva matemática, 2 vezes 1, 2 oxigênio, como eu coloquei para vocês. 2 vezes 1, 2 hidrogênio. Então, essa molécula aqui, eu tenho um cálcio, eu tenho 2 oxigênio, né? Se for assim, OX, né? Opa, vamos achar que é 20.
e tenho 2 hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho que entender bem como faz a leitura de cada substância. Simone, então ali é uma forma mais simples, né, de escrever, porque senão ia ficar O2H2, né? Nem tanto por isso, porque aqui eles vão ver com mais calma lá na frente. Isso aqui é uma função inorgânica, que é um hidróxido, que é uma base. Que, no caso, essa é a função dela, então não posso desmembrar. Ah, tá. Entendeu? Então, precisa entre parênteses, mas a gente vai ver com calma lá na frente, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, nós temos lá, nós acabamos de analisar o CaOH2. E como que eu escrevo uma equação, como escrevo uma reação química? Então, eu tenho lá na primeira linha, eu tenho uma equação química. Equação porque eu estou simbolizando, né, os componentes. Eu tenho lá 2H2 mais O2, que vai me dar o quê? 2H2O. Vamos ver como é essa reação química. No caso, eu não fiz a reação química, mas eu coloquei a simbologia, a representação conforme Dalton. Então, na reação química, o que vem esse 2H2? Ele está dizendo que eu tenho 2 moléculas do gás hidrogênio. Então, eu tenho um parzinho em cima, lá, verdinho, né? H e H, que é uma molécula de gás hidrogênio. E embaixo eu tenho outra molécula do gás hidrogênio. Então, eu tenho 2 moléculas, mais uma molécula do gás oxigênio, que é os 2 Os, que vai me resultar em quem? Em 2 moléculas de água. 2H2O, então eu tenho uma aguinha em cima, uma aguinha embaixo. Então, eu tenho a reação química entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Ambos são substâncias simples, porque compõem só um tipo de átomo dentro da sua molécula. Enquanto a molécula de água é uma substância composta. Composta por quem? Por hidrogênio e oxigênio. Tudo bem, pessoal? Deu pegar a ideia? Então, baseado nisso, eu vou dar para vocês agora 2 minutinhos para responder uma questão para a gente. Agora, a vez de vocês. Vocês vão observar o que tem nesse quadrado, né? Vocês vão fazer a leitura dele, não vou ler com vocês, nesse quadradinho A. E vocês vão responder. Vocês podem colocar na sequência no chat de vocês, né? A quantidade de átomo, os elementos, a quantidade de moléculas, de substância simples e substância composta. No caso, vocês têm que colocar aí 6 números, né? Vocês podem pôr um ao lado do outro, separado por vírgula, que a gente vai entender qual é a resposta. Pode ser? Esse exercício está no caderno do aluno de vocês, que vocês receberam, né? Ou não recebeu ainda, tem que buscar, né? Para vocês terem a facilidade de realizar todas as atividades. Ela está na página 35 do volume 3 de vocês, tudo bem? Então, 2 minutinhos para responder essa questão. Vamos lá?
Voltando aqui do chat, pessoal. Super participação aqui, a galera participando bastante, Simone. Alguns responderam só a primeira pergunta e outros responderam na sequência ou alguns dos itens, tá? Então, vou ler algumas respostas aqui. Ok. Então, o Caio disse que tem 24 átomos. O Miguel também falou que tem 24 átomos. A Raíssa, aqui, Nicole, falou que tem um átomo, 3 elementos químicos, 5 moléculas, 5 substâncias e 4 substâncias compostas. E o Gustavo falou que tem 24 átomos e 5 elementos químicos e 8 moléculas. E aí ele parou por aí. Acho que Ele não conseguiu não fazer. conseguia terminar o restante. Ele está indo no caminho certo. Perfeito. Pessoal, então vamos lá. Quantos átomos tem? Eu vou contar cada bolinha que está dentro do quadrinho. Se vocês contarem lá, né, quantos azuis, quantos laranja, quantas brancas e quantas vermelhas, se você contar todo, vai dar quanto? Aqui, na próxima PT, acho que está errado. Aqui, na hora que foi digitado, está errado, se vocês olharem. Está como 23, mas o certo é 24 mesmo, tá? O colega acertou. Elemento químico. O que é elemento químico? No caso, são as cores que diferencia cada um deles. Tanto que está lá na legenda. Ó, eu tenho o transparente, é o hidrogênio, que é o H. O azul é o O, que é o oxigênio. O laranjinha, né, o amarelo, ele é o N, que é o nitrogênio. O verdinho é o C, que é o carbono. E o rosinha, o vermelho, é o enxofre, tá? Então, quantos elementos químicos tem aí dentro dessa tabela, desse quadro? 5 elementos químicos. Agora, a quantidade de moléculas. Cada agrupamentozinho desse é uma molécula. Tudo bem? Então, vamos se contar lá, eu tenho o parzinho de azul, eu tenho o parzinho de laranja 2 vezes, então são 2 moléculas, tudo bem? E eu tenho o triozinho lá, que é 2 azul e 1 verde, 2 vezes também. Eu tenho o azul com rosa, ou vermelho, né? Tenho o transparente com laranja e o transparente com verde. Quando eu contar aí a quantidade, eu tenho quantas moléculas? Eu tenho 8 moléculas. Aí ele pergunta quantas substâncias eu tenho distintas. Então, eu tenho, né, 2 vezes laranja, então eu conto ele uma vez só. Perfeito? Aí eu tenho o par de azul, eu tenho o trio azul e verde, eu tenho o trio azul e vermelho, eu tenho o quarteto branco e laranja e tenho o quarteto transparente, né, branco, com o verde. Então, substâncias tem quanto? Tenho 6 substâncias. Agora, quantas substâncias simples eu tenho? Eu tenho 2 vezes laranja, laranja é uma substância simples, e tenho uma vez a duplinha de azul, que é outra substância simples. Então, tenho 2 substâncias simples. E substância composta? Composta com 2 ou mais átomos diferentes. No nosso caso aqui, cores diferentes. Então, composto, tenho o trio azul e verde, eu tenho o trio azul e vermelho, eu tenho o quarteto, que é branco e laranja, e tenho o quinteto, né, que é branco com verde. Então, eu tenho 4 substâncias compostas. Tudo bem, pessoal? Deu para pegar mais ou menos a ideia? Então, essa atividade que está no caderno do aluno tem lado B também, tem o quadrinho B, que ele pede fazer tudo junto. Eu separei para vocês. Então, agora vocês não têm mais 2 minutinhos para vocês responderem o lado B do sistema, que é o mesmo esquema, beleza? Vamos ver se vocês conseguem pegar agora a ideia. Vamos lá?
Voltando de mais um chat, agora eu acho que o pessoal entendeu o espírito da coisa, Simone. Ah, que bom. Porque aqui a maioria das respostas eles deram muito parecidas aqui. E, por exemplo, o Luigi falou que é 24 a quantidade de átomos, né? 5 os elementos, 8 a quantidade de moléculas, 6 as substâncias, sendo 2 simples e 4 compostas. E aí, assim, uma galera respondeu isso. Iago também respondeu isso, a Vitória também respondeu, o Davi também. O Gabriel acho que só deu tempo de responder 25. E tá seguindo esse padrão aqui. Legal. Só que aí, cuidado, pessoal. Lembra que nós trabalhamos com legenda? Então, olha, volta um pouquinho lá a tela, por gentileza. Se vocês olharem no quadrinho B, eu tenho as bolinhas, né? Vamos falar de bolinhas, né? Eu tenho bolinhas verdes, azuis, brancas e vermelhas dentro do quadrinho B. Na legenda, eu tenho a laranja, só que ela não está participando do quadrinho B. E a análise é dentro do quadrinho. A legenda, ela pode ter informações a mais que você vai usar, né? Não a menos. Então, a quantidade de átomos que tem ali, na hora que vocês contarem, vai ter, deixa eu colocar para vocês aqui, 25 átomos. Os elementos, eu estou usando apenas 4 dos 5 que ele me proporcionou. Tá? Então, cuidado. Os elementos, eu contei no anterior, vou voltar até um pouquinho para vocês verem, ó. O anterior, eu contei 5 por quê? Porque eu estou usando 5 elementos. Agora, nesse exercício que nós estamos fazendo agora, eu não usei os 5, eu usei só 4, então cuidado. Então, Tem que olhar, então, ali, olhar, analisar o quadro quadrinho. e não só Isso. pegar pela legenda, Não. né? Primeiro nós analisamos o quadro A e agora o quadro B. A legenda é um orientador. Se vocês olharem no caderno de vocês, está o quadro A e o B, um do lado do outro, e a legenda é uma só. Perfeito? Então, a legenda ela vale para os dois quadros. Eu separei para facilitar a nossa atividade aqui, né, com vocês. Então, eu tenho 4 elementos sendo usados no quadrinho B. A quantidade de moléculas que tem aí dentro são os agrupamentos. E a grande maioria acertou, né, Dani? São 8 moléculas. Substâncias, também, a grande maioria acertou, que são 6. Né? Eu excluo aqueles que são iguais, vamos contar novamente. A substância simples está correta, são só 2, que são o parzinho transparente e o parzinho azul. E as substâncias compostas são restantes. Se eu tenho um total 6 substâncias diferentes, se 2 são simples, outras restantes são compostas, que no caso ali são 4. Perfeito, pessoal? Acho que deu para pegar mais ou menos a ideia. Simone, Oi. Agora eu perdi quem foi. O João Vitor, ele perguntou como que ele faz para contar substâncias. A substância, João Vitor, vamos voltar um pouquinho aqui para você. Ele bugou nessa parte. Tá. Se você olhar no quadrinho, João Vitor, eu tenho lá, a primeira figura que tem lá em cima, eu tenho um agrupamento de 3 bolinhas, que são 3 átomos, conforme a nossa legenda. Eu tenho 2 transparentes, que é o H, e um azulzinho, que é o O. No caso ali, a gente consegue identificar que é a água. Então, isso é uma substância. Logo abaixo a ele, eu tenho o quê? Eu tenho 2 bolinhas transparentes, ou seja, 2 Hs, que é o gás hidrogênio, que nós já acabamos de ver agora há pouco. Então, já é outra substância. Só que um pouquinho abaixo, ao lado, eu tenho também 2 bolinhas transparentes, que são 2 Hs, que também é uma substância, só que eu não vou contar ela novamente, porque eu já contei ela uma vez. Tudo bem? Então, eu tenho lá a água em cima e 2 hidrogênios, né? 2 moléculas do gás hidrogênio. Então, eu tenho 3 substâncias ali, porém, diferentes são só 2. Tudo bem, João Vitor? Acho que deu para pegar a ideia. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, aí dá para você amadurecer um pouco mais essa ideia, perfeito? Dando continuidade, agora a gente vai entender como se faz para fazer uma leitura de uma equação química. Coloca na tela, por favor. Então, eu tenho lá, vocês olharem o que está em preto, né? Eu tenho 2H2, entre parênteses G, mais O2G, que vai dar 2H2OG. Nós vimos lá essa equação lá atrás, né? Que é a equação da formação da água. Então, vamos entender o que significa cada simbologia dessa. O que está no meu quadrinho amarelo, que é antes da seta, nós chamamos de reagente. É aquilo que vai se misturar e que vai chegar no meu produto, que está no quadrinho verde, perfeito? A setinha, ela vai indicar o quê? O momento de transformação, aquilo que era antes, no caso, eu tenho o gás hidrogênio, o gás oxigênio, que vai se transformar, que é a setinha, tá? Que é o símbolo da química, da transformação, em água. Então, antes da seta, reagente, pós-seta, né? Depois da seta, vai ser quem? O meu produto.
O que vem essas letras entre parênteses? É o estado físico do meu componente, né? Daquilo que está fazendo parte da minha reação. Então, eu tenho 4 possíveis estados físicos que a gente sempre utiliza, que vocês vão ver direto em todas as reações químicas. O S, se vocês olharem lá embaixo no quadrinho amarelo, o S é o que está no estado sólido. O L é o que está no estado líquido. O G, estado gasoso. A Q é no estado aquoso. O que é estado aquoso? Não existe estado aquoso. Mas quando eu tenho um sólido ou um gás, né, dissolvido em água. Então, ele está dissolvido esse componente na água. Então, chama aquoso, tá ok? Aqui, aquoso, perfeito? Ele continua no estado físico dele, mas ele está ali Ele foi diluído. diluído que nem, na por exemplo, tem o água. NaCl, que é o sal de cozinha, que vocês têm em casa, que é sólido, perfeito? Tá lá os grãozinhos. Quando eu coloco em água, ele não deixou de ser o sal de cozinha. Porém, ele está no estado físico, não é estado físico que a gente fala, tá? Mas ele está num momento aquoso, vamos dizer assim, tá ok? Então, ele foi dissolvido em água, então ele está aquoso. Então, eu sei que quando tiver um aquê do lado, ele não está mais no estado sólido, já está, né? E continua sendo sal de cozinha, porém, num outro momento dele, digamos assim, né? Numa outra situação. Em uma outra situação, isso mesmo. Aí, continuando, aí eu tenho o número que está embaixo, né, H2. Nós já vimos olha, o que é esse 2, que são 2 átomos que compõem a minha molécula. Agora, aqui é o número que tem na frente dele, que nós chamamos de coeficiente estequiométrico, que é o que vem ser o foco dessa aula nossa aqui, que é o balanceamento de equação. Tudo bem, pessoal? Então, para a água se formar, eu vou usar o quê? Eu vou usar duas moléculas de gás hidrogênio com uma molécula de gás oxigênio e com essa rearranjo que vai acontecer, vou formar 2 moléculas de água. Eu vou colocar aqui para vocês, vamos ver aqui o simulador, só um minutinho, pode ser? Só para os meninos verem aqui. Deixa eu reiniciar aqui o kit. Deixa eu pegar o kit que a gente consegue trabalhar. Aqui, ó. Eu tenho lá, ó. Acho que eu preciso pegar um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu consigo pegar um maiorzinho aqui, que a gente consegue ver. Aqui, esse daqui dá para a gente trabalhar, ó. Eu tenho, né, o gás oxigênio, uma molécula de gás oxigênio, com uma molécula de gás hidrogênio. Se eu pegar e fazer o rearranjo entre esses 2 componentes da minha reação, deixa eu pôr um pouquinho mais perto aqui, ficar bonitinho, ó. Tudo bem? Então, eu vou... Aqui vai de quando tem uma setinha, não sei se vocês não conseguem ver a minha seta, mas tudo bem. Então, eu tenho o hidrogênio, o oxigênio, e na sequência tem uma seta que vai ser a transformação. Então, o que aconteceu? Eu quebrei o oxigênio, então vou ter um oxigênio aqui e outro aqui, que eu quebrei a molécula, perfeito? Para acontecer a transformação. Se eu pegar só uma molécula de gás hidrogênio e quebrar ela, e pegar um H e colocar aqui, e outro H colocar aqui, porque eu sei que a água são 2 Hs e um oxigênio. O que acontece? Eu tenho uma molécula de oxigênio pendente ainda. Então, eu não consigo deixar um átomo sozinho na natureza, né? Ele tem que estar conjugado com outro elemento químico. Por isso que eu vou usar, na minha equação, vou fazer o quê? Vou pegar uma segunda molécula de gás hidrogênio, que vai se transformar, vai ter o rompimento dele, que vai transformar em quem? Em outra molécula de água. Por isso que eu vou usar, então, 2 moléculas do gás hidrogênio, mais uma molécula, né, de gás oxigênio, que vai me formar 2 moléculas de água. Então, aqui tem uma reação química. Então, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, que vai somar uma molécula de oxigênio, que vai produzir 2 moléculas de água. Deu pegar a ideia, mais ou menos? Podemos voltar lá? Tudo bem, pessoal? Deu pegar a ideia? Isso que é o balanceamento de equação, só para vocês terem uma noção, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Então, eu não consigo deixar uma molécula sozinha na natureza, então eu vou ter que ir arranjando artifícios para chegar a uma quantidade que tenha antes da reação ocorrer e após a reação ocorrer a mesma quantidade de átomos. Perfeito? Agora eu quero que vocês façam um testezinho aqui. Vamos lá. Agora é a vez de vocês. Eu tenho aqui uma figura de representação de uma reação química, tá? Então, eu tenho o quadrinho 1 aqui antes da seta e um após a seta. Então, eu já sei, eu acabei de aprender, que foi uma reação química. Eu tenho aqui, ó, eu tenho as bolinhas azuis e as bolinhas pretas,
que vão se rearranjar, que vai ter uma reação química. Quem me diz aqui que está tendo uma transformação é a seta, que vai chegar nesse segundo quadrinho aqui. Eu coloquei assim, o átomo A simboliza a bolinha preta e o átomo B simboliza a bolinha azul. Aí eu dei 3 possíveis, né, reação química que demonstra essa reação química aqui. Eu tenho 3 equações químicas que demonstram a reação química. Aí eu quero que vocês pensem um pouquinho, vou dar um minutinho só para vocês tentarem visualizar isso daqui. Vamos lá? Me indique qual a alternativa correta. Voltando aqui do chat. Pessoal, a galera, ó, Simone, a galera tá aqui assim, AB, 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 AB. Não consegui nem identificar para ver se tá uma, né, se tem Proporção. uma proporção assim de, sei lá, se a maioria é A, tá muito assim, A e B, algumas respostas C, mas a maioria é A e B. Então tá nisso, conta pra gente, Simone, qual que é? Então, pessoal, vamos lá. Vamos olhar o quadrinho. Vamos ver o que tem antes e o que tem depois. Vamos contar o átomo A, que é o preto. Se eu olhar no quadrinho que vem antes, eu tenho quantos pretinhos lá dentro? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos anotar aqui. Eu tenho 8. Então, átomo A. Né? Vamos pôr assim que é as bolinhas pretas. Então, eu tenho 8A. Ok? Voltando lá, por gentileza. Eu tenho quantos azuis? Eu tenho 1, 2, 3, 4 azul. Porém, que cada azul é duplo. Então, eu tenho 4 azul. Então, aí o átomo A, então vem. E o átomo B, né? Assim. E o B são os azuis. Tudo bem? Então, eu tenho 4 B que são duplos. Tudo bem? Então, eu somei esses dois, que vai dar o quê? Volta lá, por gentileza. Eu tenho parzinhos preto e azuis. Quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 A, B. Ah, mas não tem essa resposta, professora. Não tem? Tem sim. Olha aqui, volta aqui para mim, por favor, por gentileza. 8, 4, 8. Se eu pegar... A ideia foi dificultar um pouquinho mesmo para a gente visualizar, trabalhar isso aqui também, tá, pessoal? Mas a gente vai treinar bastante isso aqui. Se eu pegar os fatores, né, aqui, os coeficientes estequiométricos e dividir por 4, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2A mais 1, né? Não precisa colocar 1, mas vamos colocar aqui. B2, que vai dar o quê? 2AB, que é a minha alternativa A. Alternativa A. Tudo bem? Vamos lá, não assusta não, a gente vai trabalhar bastante isso aqui ainda. E aí não tem problema, né? Que aqui na alternativa tá primeiro o B e depois o A. Não, Nesse não, caso, a não tem ordem problema, não vai tem problema nenhum, interferir. pessoal, a ordem não tem, tá ok? A ordem dos fatores, como que é, professora? Não altera o produto. Perfeito, isso mesmo. Então, dando continuidade aqui, vamos ver como faz para balancear a equação. Vimos aqui como trabalhamos. O que é o balanceamento da equação química? Ele é realizado para ajustar os coeficientes estequiométricos das substâncias com o objetivo de estimar a quantidade de componente presente na reação, reagente e produto. Isso também tem a ver com aquilo que nós vimos lá atrás, né? Nada se perde, tudo se transforma. Quem fala isso, professora Dani? A senhora lembra? Qual? Nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, não foi? Isso, Lavoisier, Lavoisier. perfeito. Então, é a mesma coisa aqui. Então, todos os átomos, agora a gente vai falar não em massa, vamos falar em átomo.
todos os átomos que estão no reagente têm que aparecer no produto. Eu não posso perder átomo no meio do caminho. E nem ter átomo a mais. Como que eu vou aparecer átomo de um lugar que eu não sei de onde eu tirei? Então, tudo que entra tem que sair. Tudo bem? Se vocês... Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Não vamos treinar. Eu dei várias etapas. Eu coloquei 5 etapas, mas tem exercícios, né? Tem equações químicas que você vai usar muitas vezes a etapa, né? Deixa eu copiar essa equação aqui, a gente vai fazer aqui junto, tá? Você diz para mim, Dani, a primeira equação ali? É C2. C2, H6, O, mais O2, que vai formar CO2 mais água. Mais água. Então, eu sei o que participa da minha reação. Volta aqui, por gentileza. O que participa... É a mesma que está lá, tá, pessoal? O que participa da minha reação química, eu tenho este componente que vai reagir com este componente e eles vão se misturar, vai se transformar neste e neste. O que acontece? Todos os átomos que estão no reagente, eles têm que aparecer no produto, tá? Então, aqui, ó. Aqui é o reagente, aqui é o produto. Tá ok? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho eu tenho 2 carbonos, ó, lembra? O número que está ligado ao átomo é a quantidade que ele aparece. Então, eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios. Aqui não aparece nenhum número, mas nós sabemos que é 1. 1 oxigênio. Aqui eu tenho 2 oxigênio. Aqui eu tenho, ó, 1 carbono, 2 oxigênio, 2 hidrogênio e 1 água. Eu gosto de fazer assim. Cada um faz do jeito que for melhor, como o professor de vocês fizeram, perfeito? Eu gosto de alinhar, né? Os mesmos átomos que tem no reagente e no produto. Aqui eu tenho 2 carbonos. Então, aqui, 2 carbonos. Aqui eu tenho 1 carbono. Aqui eu tenho 6 hidrogênio. 6 hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênio. Aqui eu tenho 1 oxigênio mais 2 oxigênio. Tudo que está antes do reagente, antes da seta do reagente. Não importa se está na mesma molécula, a gente vai somar aqueles átomos. átomos. Tanto que eu coloquei aqui, ó, na seta, tá vendo? Reagente e produto. Então, 3 oxigênio. Aqui eu tenho 1 com mais 2, 3 oxigênio. A equação está balanceada? Não está balanceada. O que eu tenho que fazer? Achar a mesma quantidade de átomos. Tudo que está de um lado tem que estar do outro, a mesma quantidade. Aí a gente usa a método da tentativa. Para eu transformar esse 1 em 2, eu coloco um 2 aqui na frente. Quando eu coloco um 2 aqui na frente, eu multiplico 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Com mais 1 aqui, faço ter 5. 5. Agora eu tenho que trabalhar com quem? Com hidrogênio. Tenho 6 aqui e tenho 2 aqui. Se eu colocar agora aqui, ai, não vai dar tempo. 3 aqui, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Mais 4, 7. Tudo bem? Passou a ter 7 agora. E aqui, o que eu faço? Eu tenho que colocar um fator que ache 7 aqui, que na próxima aula eu explico para vocês como eu chego nesse valor, perfeito? Fico devendo para vocês. Eu quero agradecer à professora Daniela pela participação. Até a próxima aula, Daniela. E a gente volta na próxima aula com essa atividade aqui, ok, pessoal? Obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.